ser masoquista para conquistar. Não, é simplesmente uma questão de estágio evolutivo. Então, a Joana vem trazendo, assim, nesses livros, todas essas questões do convívio, né, de como a gente está se vendo nesse momento, das tentações perante a ingratidão dos outros e como a gente age. Ela cita exemplos. Já no início do capítulo aqui, do Psicologia da Dignidade, o capítulo é Psicologia da Dignidade, né? Então, eu achei interessante que ali no final da página, na primeira página, ela salienta, né, que não sendo a concepção fetal o momento da criação da psique, nem a morte biológica o término das suas funções, o ser energético e pensante evolui lentamente, qual aconteceu com as formas biológicas, desde os ensaios grotescos dos seres primários, etc. Ali aquela parte, então, que o ser energético e pensante evolui lentamente, né, fazendo um comparativo com a própria evolução da vida, né, na Terra. É um contínuo, né, que a gente já é um self antes de tudo. Então, a genética, embora presente, ela não é definitiva, né, dependendo do nosso grau evolutivo. E traz justamente, quando a gente iniciou a vida, né, aquelas cadeias de açúcar nos oceanos, quando faz ciclos de luz, daí desenvolveram-se, virou a energia vital, o psiquismo animal, o ser espiritual do período da humanidade, tudo num processo harmônico, lento e calmo, né? Assim como o nosso próprio processo deve ser quando ocorre. Então, ela vai trazer que nós ainda estamos, e acho que sempre estaremos, nessa condição de educação, né? Na questão do desenvolvimento como um todo, ela fala que cultural, emocional, comportamental, para trabalhar os nossos valores internos e nos impulsionar para o futuro. Que ela fala que tem um futuro ditoso, né, um futuro alegre, feliz, e nós temos que estar preparados para isso. Então, ela vai citar aquisição de hábitos saudáveis, aqueles considerados edificantes, ou seja, que servem para alguma coisa, que proporcionam harmonia no grupo, transformando as tendências agressivas e dos sentimentos de baixa estima para melhor. Então, na verdade, não é reprimir as tendências agressivas que todos temos, né? Mas transformar isso em algo melhor. O esforço para qualquer realização é através da própria educação do ser. Então, especialmente aqueles de natureza moral, que são os exemplos, ao mesmo tempo que, mediante o estudo, ocorre o desenvolvimento cultural e intelectual num somatório de valores que enobrece o ser humano. Então, instruir, né? Se instruir é importante porque a gente também está adquirindo esses valores que são imperecíveis, que ela traz aqui, que a gente sabe pela doutrina espírita também, né? Então, isso tudo vai nos dar ferramentas justamente para poder transcender os limites do ego, que o ego é o complexo do eu, que a gente cria quando consciente, quando encarnado, nessa encarnação, mas não é a totalidade. Então, seria muita baixeza da gente pensar que o nosso ego, a nossa consciência, vai delimitar a verdade universal. Então, ela vai dizer que a gente tem que tentar adquirir a consciência de paz e dos valores éticos que constituem a vida pensante. Então, se, né, a gente tivesse um fatalismo, como, né, algumas pessoas até podem conjecturar, assim, estou fadado a ser infeliz porque nasci assim, ou nessa família, ou com essa mãe, ou com esse corpo, ou com essa doença, nada valeria, né, as doutrinas científicas, a filosofia, as ciências, porque a psique estaria incapacitada para assimilar, na sua condição de independente dos fenômenos fisiológicos automatistas. Então, se é só um maquinário, não teria porquê toda a beleza, toda a arte, toda a ética, toda a cultura, toda a construção. Ela fala também, né, que o ser ingrato ele não valoriza o trabalho que os outros que vieram antes já fizeram, os missionários anteriores, tudo que já foi conquistado, tudo que a gente já passou em períodos mais difíceis na Terra, e pessoas que, muitos deles muitos mártires, conquistaram por nós. Pessoas que a gente vê, às vezes, olhamos uma pessoa e dizemos, esse está fazendo por todos, mas quantos outros já não fizeram, né? Quantas esposas abnegadas aguentam uma família justamente para manter uma constituição, por saber a importância do todo,
As mães, né, naturalmente cedem as suas vontades para os filhos. Parece pouca coisa, mas é importante, porque o exemplo vai ficando na cabeça, né, das pessoas, no inconsciente, e a gente acaba reproduzindo por um efeito de cascata. E ela fala aqui dos milagres, né? Tem coisas que acontecem que parecem milagres, e essa fonte inesgotável de energia, e ela chama de causalidade transcendente. É algo que ainda não conseguimos abarcar, é Deus. Porque ela fala que vencedor é aquele que persiste, né? Que a partir do momento que eu digo, eu cansei, não sou capaz, é aí que tu perdeu, ela fala em alguns momentos, né? Então, quando tu admite esse teu estágio de ser divino, vai perceber que tudo vai aparecer como a lei do progresso, para um desenvolvimento ético e espiritual, inclusive as coisas mais difíceis, né? E a evolução é inevitável e incessante. Então, todos os seres estão fadados a evoluir, tudo é divino, né? Até o mais feio, o mais sujo, o mais calamitoso, ele está num processo que também vai chegar lá. E assim como nós também vamos conseguir. Então, a Joana fala que a gente vai entrar numa luta constante, tem um consciente e tem um inconsciente correspondente, vai despertar o meu polo oposto, no caso das mulheres, um ânimo, no caso dos homens, uma ânima, que é alguém que está ali junto com uma outra energia, tem uma opinião própria, e daí ela fala que nesse processo vão vir frases prontas do teu inconsciente, né? Às vezes, em processos lamentáveis, obsessivos, mas não só indivíduos ditos saudáveis, a gente tem momentos que tem neuroses e coisas que retomam no nosso cérebro. Ela disse para não brigar com isso, para dialogar, porque esse é meu outro eu que quer aparecer. Então, a gente tem que escutar e ver o que isso quer me dizer no meu processo. Por mais tosco e tacanho que seja, isso significa algo, né? Porque quando a gente reprime, a gente perde de trabalhar aquele elemento em nós. E acabamos, então, cedendo assim, a uma neurose, e acabamos ficando unilaterais, porque não queremos ver toda a verdade amarga, né? E, então, ela traz a questão da causa e efeito, né? Que mostra harmonia em tudo. Ou seja, traz muito a questão da responsabilidade pelos nossos pensamentos, coloca num grau de importância máximo, né? Então, quando Jesus fala aquele que traiu a mulher em pensamento já traiu, realmente o pensamento cria tudo, porque é ele que germina as ideias, e a gente sente a vibração do pensamento. Então, ela fala e sugere, se tu não consegue no começo, tu finge, como o Divaldo falou uma vez, né, numa fala dele, já falou algumas vezes, porque eu não consigo amar, acho que no caso era meu genro, então finja. Finja, porque de tanto fingir, uma hora tu acredita. Então, o ser sabendo que tem uma lei universal de causalidade é o dever do ser consciente tentar melhorar. Não é reprimir, porque reprimir é dizer que aquilo não é meu, é uma onipotência. É aceitar, aquilo é meu, mas eu não vou me conformar, porque eu sei que eu posso ser melhor. Não é nem pelos outros, é por mim. Porque uma vez conseguindo dialogar com essa energia, ela vem a meu favor. E daí é mais potência psíquica. E, inclusive, esse movimento ele tem que ser prazeroso, né? A Joana vai falar aqui. Deixa eu ver. Na página 201, ali no terceiro parágrafo, ela fala: preparando-se inicialmente para conseguir a vitória sobre as dores físicas, logo percorre o caminho da coragem ante os insucessos emocionais, morais e as demais vicissitudes, numa atitude hedonista que lhe faculta alegrias contínuas e antevisão do porvir abençoado pela superação das ocorrências que infelicitam. Então, aqui ela está dizendo hedonista, e ela não está falando como algo ruim. Realmente, a procura ela é do prazer, é o princípio do prazer do Freud. Tem que ser prazeroso o processo. Se a gente quiser mudar para aparecer, se a gente quiser mudar para dizer para nós mesmos que conseguimos, e isso não for de coração, se isso não for pela via do prazer,
Não conseguimos. É que nem estudar para uma matéria, né? Se tu não gostar minimamente do assunto ou da ideia de aprender aquele assunto, você não vai aprender. Porque a área cerebral que está registrando as memórias está ligada com prazer. Por isso que quando tu está deprimido, uma das primeiras queixas eu estou sem memória. Eu não esqueço tudo. Acho que eu estou com Alzheimer. Porque a gente só memoriza, e inclusive por isso que os complexos têm tanto poder na infância, às vezes, com a carga afetiva que aquilo significa. A carga afetiva que diz tudo, né? É o pensamento. Então, tem que ser algo verdadeiro e prazeroso. E isso vai facultar alegrias contínuas, independente da situação. Até aí tem alguma coisa que alguém gostaria de comentar? Na verdade, eu queria só ressaltar que, por exemplo, aqui na página 190, 191, onde diz assim: todos são livres para as condutas mentais, emocionais e morais que lhes aprouver, assim como das suas consequências. Né? É bem isso, é das responsabilidades que ela chama, que ela chama nós a olharmos, né? Dos nossos atos, as nossas responsabilidades. Eu acho que é bem interessante isso aí. E ela vai trazer ali na 192, ela define certo e errado. 192. Ali no parágrafo adquirida a consciência. Certo, produz prazer. Gera bem-estar emocional. Ela fala em prazer. E bem-estar. Ou seja, eu me sinto bem fazendo aquilo. Errado, proporciona sofrimento e desgaste. Às vezes nos desgastamos querendo que o outro entenda como eu penso, porque, né, infelizmente as pessoas, ou felizmente, pensam diferentes, né, tem um propósito para isso. E, às vezes, uma pessoa quer que tu pense que nem ela. E daí, se tu ficar, assim, como posso dizer, tomado emocionalmente, não como um discurso saudável, tu realmente vai se desgastar, está te fazendo mal. É uma prepotência, é querer, né, é não aceitar que há diferenças. Então, a gente é tentado, muitas vezes, a sair da nossa paz, da nossa estabilidade emocional. Só que esse é o desafio, justamente, é permanecer no certo, mesmo quando convidado para o errado. E isso é uma coisa de ordem muito pessoal. Até porque nós sabemos que a nossa consciência nosso inconsciente, aliás, através da nossa consciência, vai gerar o nosso futuro. Então, se eu faço delitos, eu construo um futuro desditoso, não porque os espíritos arquitetaram que agora eu tenho que me ferrar, porque, afinal de contas... Não, porque eu mesmo, como um ser divino, que não me conheço, sei que fiz algo muito ruim. Meu Deus, eu tenho que recuperar isso, inconscientemente. E daí eu crio realmente um monte de desgraça, porque não é desgraça, é porque eu preciso aprender. E, meu Deus, eu fiz isso. E muitos, inclusive, reencarnam com doenças psiquiátricas crônicas, ou mesmo debilidades não tem como mudar, e essas pessoas escolheram muitas das vezes. Então, a gente sabe que nós criamos, através do pensamento, o nosso futuro. E essa harmonia de opostos, Yang e Yin, que é essa energia feminina, essa energia masculina, né, que o self possui. E ela fala novamente em diluir a sombra, que diluir não significa simplesmente tentar descortiná-la, tentar se obrigar a fazer tudo, a partir de hoje, tudo diferente. Lentamente ela vai se diluindo, sem desgaste, sem histeria. E é um tranquilo processo de assimilação dos seus conteúdos, porque antes a gente toma um remédio amargo, a visita da verdade. Então, aqui, o que eu estou errando? É isso aqui. Tá, então isso aqui. Então, eu deveria mudar. Por alguém? Ah, porque os outros daí vão ver que... Não, por mim. Então, isso é doloroso, porque todo mundo quer estar certo, né? O tempo todo. Então, o que era obstáculo, novamente, vai virar impulso para mais amplas conquistas. E isso é uma conquista de dignidade, né, que a Joana traz. Vai ter que
essa dignidade, ou seja, essa força moral, essa conquista de ética do ser para com ele mesmo e daí para a sociedade, supera algumas convenções sociais vigentes, nas quais há predomínio da sombra, em razão dos interesses mesquinhos, que invariavelmente representam o comportamento das pessoas. Há uma tendência de massificação. Então, a maioria, né, um grupo que tem uma certa rotina, um modo de agir, não necessariamente é certo. Então, tem que superar isso. E nessa conduta, o egoísmo prevalece em razão dos conflitos que os assinalam, especialmente os medos disfarçados, as desconfianças inquietantes, as inseguranças e as culpas não absorvidas, as invejas perniciosas, constituindo um pano de fundo para os esconder, vivendo-se as manifestações da persona em detrimento do si mesmo. Então, quando a sociedade vive mais por uma máscara, ela fala em atitudes cavilosas, né, que fingem carinhos ou agrados, então aquele conluio, né, de vamos nos odiar fraternalmente, de eu vou te dar isso, mas espero o contrário, de vou falar essa coisa esperando que você diga algo que está no script da hipocrisia, ela fala justamente que a gente tem que, muitas vezes, superar isso quando não condiz com a nossa moral, com a nossa dignidade. Que a nossa dignidade vale mais do que qualquer coisa. Por isso que muitos mártires, né, que a gente sabe, podendo fugir, optaram por pagar o preço pela sua dignidade, porque aquilo para eles significava era mais importante do que uma situação uma rápida da encarnação, né? E por que isso, né? Muitas vezes os vencedores aqui no nosso planeta, na nossa sociedade, é aquela pessoa que conquista um bem material, é aquela pessoa que tem mais holofote, que aparenta, né? E ela vai falar que não, que na verdade o verdadeiro vencedor é aquele que se auto-vence, supera as paixões primárias, ou seja, tem um controle sobre si, e conflitivas, o ser fisiológico, dos primórdios, o ser psicológico, todo dúvidas e angústias, para se apresentar em equilíbrio, mesmo quando as circunstâncias não se apresentam como sendo as melhores, ou seja, não são as circunstâncias que o convidam. Não é quando ele está materialmente disposto, belo, sei lá. É justamente aquilo conquistado de dentro para fora. Então, qual é a vitória máxima lograda por um ser? É justamente conseguir a mais se entregar aos ideais de enobrecimento, que o promove uma situação melhor, mais feliz. E daí vai criar um grupo social sem sombra e sem desarmonia. Porque é aquela coisa, o centésimo macaco. Quando um se, né, autoilumina, muitos se fazem também, por identificação com sua centelha divina, acabam se estimulando e conseguindo também se iluminar. Então, por isso que, às vezes, uma pessoa só pode criar uma guerra e uma pessoa só pode mudar uma situação inteira. E, então, as conquistas são coletivas. Não há dúvida. A gente acha que vive para nós, para nossa família, não. Se eu consigo romper o casulo, eu vou ajudar muita gente. E o contrário é verdade. Se eu decidir que eu vou ser um misantropo, ser dessa pessoa, né, fracassada, se sente fracassado, se vitimiza, eu vou prejudicar muita gente, eu vou depender financeiramente dos outros. Ela fala que depender do esforço alheio é desleal, porque se eu não me esforço, alguém vai ter que fazer por mim, né? Eu estou vivo. Então, realmente, o contrário é verdadeiro, é uma escolha nossa. E esforço pessoal, então, para alcançar a dignidade, se destacando pelos valores, tornando-se líder e possuidor da honra e da posição especial que foram conseguidas através dos tempos. Mas ele não fica se achando jactancioso, arrogante, tendo uma alta opinião sobre si mesmo, vaidoso, essas condutas ridículas, né? Isso seria estar escravizado à sombra. Porque a pessoa não se dá conta que não está sendo humilde. Nem tampouco faz diferente na maneira como convive com as demais pessoas. É simples a pessoa que consegue, porque íntegro, manso, mas não conivente com os comportamentos heterodoxos, pacífico,
no entanto, não leniente com o ultraje ou crime, humilde, sem a preocupação do uso de andrajos e descuidos de higiene para com o corpo, que reconhece ter o sublime instrumento para a sua evolução. Então, parece justamente a conquista desse equilíbrio, ou próximo a isso. Eu não fico desmerecendo, dizendo que eu vivo para aquilo, né, sem ter capacidade. Porque quem vive para uma causa não perde tempo falando que faz isso. Quem ainda precisa falar é porque não está seguro de si. Assim como quem se deixa provocar é quem não está seguro de si, que tem medo da sua decisão. Tem medo do que optou. Quem está seguro de si não se importa, porque está seguro de si. Aquilo já foi conquistado. Então, aqui são os comportamentos ridículos, né, que ainda a gente pode cair nisso, ou ver os outros caindo, e a pessoa não se dá conta, e assim vai. E ela cita Jesus. Isso. Era o que eu ia colocar, né? Que ela coloca aqui. Quem se poderia apresentar com a dignidade de Jesus, ultrajado, mas não ultrajante, vencido, mas não submetido, crucificado e com os braços abertos, simbolizando um infinito afago dirigido a todas as criaturas? Ou seja, um ser dessa estirpe, né, que consegue vir e realmente ficar numa posição aberta e totalmente entregue a uma causa e uma humanidade inteira. Quem que poderia, né, se apresentar com essa dignidade? E justamente quando o mundo achava que ele estava destruído, ele ressurge na manhã da imortalidade. Então, isso simboliza a vida dele justamente, que muitas vezes parecemos derrotados, parecemos vencidos e estamos em plena ascensão. Porque para a alma as conquistas são outras. Não são da matéria e não são da percepção da persona. Para a alma a conquista é verdadeira. A matéria se utiliza dela. Ela se utiliza da matéria. Então a gente usa o corpo, não desmerece o mundo material, não desmerece as relações e os prazeres do corpo, que também são divinos, porém não se vicia e nem se dá o direito de ficar no mundo do parque de diversões, que seria uma infantilidade, uma perda de tempo, né? Porque sabe que existe um mundo melhor. Porque sabe que a felicidade não é desse mundo, mas não porque nós não merecemos, porque a gente ainda vai alcançar. E depende muito de nós conseguirmos abrir, né, essas portas internas para poder ter esse contexto de alegria mais contínuo, como ela traz. E daí as pessoas acabam, porque a sociedade, né, tem uma ideia de quem é o vencedor, né? O poder, as pessoas que estão nos holofotes, religiosos, governo, né? E eles vão se tornando equívocos, porque, na verdade, não conseguiram essa conquista verdadeira de dignidade moral e espiritual. E a massa, na verdade, esperava outro comportamento dessas pessoas, além dos que são apresentados, né, nos conciliábulos de corrupção, de desmandos, de acobertamentos dos crimes praticados pelos seus comparsas. Então, a gente espera realmente que a pessoa que a gente deposita, que parece ser aquele que realmente é o modelo a ser seguido, faça. E daí, qual é a minha surpresa quando eu vejo que aquela pessoa é pior do que eu até? E isso é uma verdade. Por quê? Porque a nossa noção de vencedor do mundo ainda está equivocada. A gente vai muito pelas aparências, pelo que a gente projeta que seria o ideal, mas não é às vezes. Mas, claro, alguns seres, sem dúvida, chegam lá e têm esse destaque. Mas não é pela posição, mas sim por aquilo que conquistaram. Principalmente os anônimos, ela traz. Que são os verdadeiros construtores da humanidade melhor. E o ser ingrato, né?
Indiferença moral, nada valoriza. Responsável por dissabores, desencantos. Afeta a família, afeta a sociedade. E aí ela conta aquela historinha do motorista de táxi, né? Que achou a bolsa, que um passageiro deixou uma pasta com dinheiro, com documentos, e ele vai, faz a volta, vai lá, e aí ainda a pessoa dona acha que ele, a suspeita de que ele havia ficado com essa pasta para ele, né? Que havia feito toda uma simulação para que ficasse com a pasta para poder receber uma recompensa, né? Uhum. É bem isso, é o não reconhecimento, né? É o contrário da gratidão, né? Sim, e daí esse taxista, que é um ser íntegro, né? E estava num dia difícil, mesmo assim se prestou, e ele fica muito mexido, e ele sai precisando, né, falar aquilo para alguém, pega um passageiro e fala, nunca mais ajudar ninguém, porque... Ou seja, o efeito cascata, né? E, na verdade, como é que psicologicamente a Joana identifica aquele ser que olhou para ele com um olhar desconfiado? É uma pessoa que é desconfiada do outro porque não consegue ter isso dentro de si. Geralmente, a pessoa que vê maldade em ti ou que te odeia de graça, ela tem inveja, porque ela não sabe como é que uma pessoa pode conseguir fazer isso. Então, é óbvio, né, gente, essas mesquinharias... Eu só vou dar legitimidade para aquilo que eu posso também ter, porque se eu não puder, que desgraça minha, né? Não ser tão superior quanto me acho. E isso é importante a gente ter em mente nesse processo, porque vão acontecer situações assim, né? Nós ainda estamos nos debatendo nas nossas enfermidades morais, então vai ter momentos em que não vamos receber aquilo que achamos que deveríamos, né? Então, isso não é uma questão de merecimento ou não. Porque o outro tem todo o direito de reagir como ele acha que deve. Só que nós, no nosso objetivo, que é de nos melhorarmos e não de aparecer, né? É esse o objetivo, a gente tem que lembrar que é melhor para nós continuar sem se abater, sem se... Mas quando eu preciso dessa gratidão, eu não estou querendo me fortificar numa coisa que está faltando em mim. Quer dizer, eu estou entregando, eu quero ser agradecido por isso. No fundo, eu não quero me fortificar com esse agradecimento. Sim, é óbvio que eu quero. Todo mundo quer uma palavra bonita, todo mundo quer uma faca, todo mundo quer um reconhecimento, né? Mas, na verdade, às vezes não vem. Às vezes a pessoa está doente, a pessoa não está num dia bom. Sim, mas para mim, eu preciso disso. Eu preciso me recompor, me insuflar disso que eu estou fazendo. Eu estou retribuindo e eu quero receber esse contributo de volta. Eu preciso disso para me inflar. Eu preciso Sim. disso. É que depende o entendimento que eu faço da minha ação. Eu posso achar que eu sou fraco e sou insignificante e que está muito difícil porque eu convivo num ambiente pesado. Então, eu faço bem já para conseguir uma energiazinha boa, já que eu sou fraquinho. Só que isso também, né? A gente sabe que eu estou tendo a oportunidade de fazer o bem para mim. Que Jesus, que era Jesus, falava, eu não sou bom, Pai que é. Eu faço isso para mim, é óbvio. Ou alguém faz o bem aqui pensando só no outro? Ninguém. A gente faz. Porque o coitado do motorista saiu revoltado e nunca mais vou fazer o bem para ninguém. Quer dizer, eu me sinto bem fazendo bem. Pois é, exatamente. Eu bem. fiz e fiz. O cara que vai... Eu estou me sentindo digna. Porque assim, ó, eu acordei, eu já fiz algo útil. É ótimo isso. Daí o outro tem inveja, que ele não consegue, porque ele está ansioso, porque ele está entupido de remédio, porque ele não consegue parar, né, de pensar coisa ruim dele. Olha para ti assim, naturalmente, que raiva. Como é que tu consegue? Como é que eu não tenho isso, eu que sou fulano de tal? Né? Dá raiva. Então a gente tem que aceitar, deixa o outro ter raiva. Agora eu quero que todo mundo goste de mim. Se às vezes nem eu me gosto, né? Tem dias que eu não me aguento. Então a gente não pode exigir, né? É que às vezes nós nos exigimos muito sem querer. Não é por mal, mas a gente inconscientemente sabe que errou, ou sabe que poderia ter feito melhor. E às vezes muito orgulho, é de achar que sempre vai acertar, né? Você imagina que tem um vaziozinho dentro da gente, que com isso eu posso preencher um pouquinho disto e me satisfazer. Vou ver, o cara me agradeceu. Não precisa nem me dar dinheiro, mas que tu é um cara honesto, legal. Nunca vi um cara assim, eu não imaginava. Que legal, me encheu o meu vazio, né? Mas te deu prazer? Sim. Te deixou bem? Então tá certo.
Então não tem nada de ruim. Sim, e isso está bem dentro do nosso trabalho na casa. Né? O nosso trabalho voluntário na casa é bem isso, assim, né? De que a gente vai porque a gente gosta, porque a gente se sente realmente bem, mas a gente também sabe o quanto a gente recebe das pessoas, assim, aquele sorriso. Se não é hoje, é um tempo depois, né? De pessoas que vêm e dizem, nossa, quando eu trabalhava também na recepção da casa, nossa, tu me recebeste tão bem, um sorriso tão bom, eu estou na casa por tua causa. Isso, assim, ó, é muito, muito, muito bom. Com certeza, eu não fiz aquele sorriso para receber isso, né? Mas é muito bom. Sim. É uma sensação. Então, assim, ó, é bem que nem o Flávio diz, preenche aquele vaziozinho. Preenche, claro que preenche, né? Sim. Que é aquela nossa carência, né? Sim. De fazer as coisas sempre certas, que nem é Sim. dito. Muito bom. E muda a ideia que eu tenho de mim mesma, daí eu fico feliz que eu sou legal, que eu estou fazendo bem, que eu já estou fazendo algo de útil, que eu já estou melhor do que eu era só antes. aquelas coisas ruins que eu venho detectando, né? Eu venho detectando que tanta coisa que eu tenho que me melhorar, não, tem umas coisinhas boas ali no meio. Uhum. E ela traz como germe da ingratidão a questão de não conseguir perdoar. Não conseguir perdoar o outro que é melhor que eu. É isso que ela está dizendo aqui. Porque ela fala, não consegue perdoar quem se lhe apresenta com recursos superiores aos que porta. Sim, tem gente com recursos melhores que os meus. E daí eu não perdoo essa gente que é melhor do que eu. Que é aquela coisa, né? Se o outro tem, eu também quero ter. Por que o outro tem e eu não tenho? Eu não penso que o outro de propósito. Porque não podendo igualar-se, gera perturbação e desconfiança, a fim de atrair para baixo quem se lhe encontra em situação melhor. Então, aquelas, né, situações em que... Inveja, óbvio. Ela está falando de inveja. Então, eu tento botar no meu nível, porque eu não consigo chegar no teu alto, então eu quero que tu venha para baixo. Porque, afinal de contas, eu estou vendo que tem algo melhor ali e eu não estou suportando isso. E isso é um culto ao ego, né? O ingrato só ri quando tem lucro e unicamente demonstra gentileza quando espera a projeção do ego. Hein, Carla? E também importante nessa questão é que não só os encarnados sentem essa inveja, mas os desencarnados. E né? muito, né? Que querem nos puxar para baixo. Exato. Então, eles não podem ver uma pessoa tentando evoluir, que eles tentam, né, puxar para baixo e perturbar, né? Claro. E até tem uma ação muito forte sobre nós, ela vai trazer no outro livro. Isso. Muito forte, e se nós abrirmos brecha, isso nos toma e vira um processo psíquico que não passa mais. Então, além de tu ter que confrontar as tuas questões, tem as questões do outro que nos afligem, daí a gente tem que olhar para nós, e tem as questões dos desencarnados, em que tem situações mais difíceis da vida, em que realmente tem alguma força estranha ali, e se eu não tenho a coragem de enfrentar aquilo e me entrego, aí muitas das vezes, às vezes eu não... A tendência é piorar. Dar-se-á aquele que tem, né? E tirará aquele que pouco possui. E nesse sentido. Então, a gente tem que ser fonte de amor e de alegria o tempo todo, sim. Ah, tem que estar bem o tempo todo nessa vida. Tem que estar bem o tempo todo. E aqui fala, a gratidão é ser treinada. Ou seja, se tu não é, tu finge que tu é. Porque daí ela pode ser vivenciada. Começa a fingir. Tanto fingir, tu vira. Então, são essas heranças perversas do ego que a gente tem difícil abandonar. Como um ser que sai do casulo, é um parto doloroso. E muitas vezes a gente censura quando podia educar, a gente acusa quando podia socorrer, a gente fala mal quando se torna perfeitamente viável referência enobrecida. Tens inteligência para isso. E desculpa, e poderia desculpar os acidentes morais do próximo. Porém, a gente está em constante evolução. Como no universo, nada para de evoluir. Não existe momento que a gente cessa. Porque o progresso é ininterrupto, ela fala. A lei da ação. Então, eu posso optar a parar, mas eu vou sofrer com isso. Porque tudo continua. Se eu paro num amor, eu vou sofrer. Se eu paro numa condição que eu não tenho mais, eu vou sofrer.
Se eu paro numa ofensa, eu vou sofrer. Tudo que eu fico é contra a ordem do universo. Ela diz, não só do planeta, como do universo. A vida é dinâmica. Imagina, se eu achar que eu sou de uma forma... Pensem como a gente era 1 ano atrás, não vamos longe, 1 ano atrás. Quanta coisa mudou, porque da lei muda, a cabeça muda, a forma de agir muda. Até as visões que a gente tinha mudaram. E é normal que assim seja, porque eu estou evoluindo, meu consciente está aumentando, eu estou entendendo mais coisas, estou estudando mais, eu estou vivendo, estou sofrendo, eu estou olhando para o sofrimento, então, óbvio que eu estou mudando também. Daí tem que ouvir, né? Porque com essa idade eu não mudo mais. Mera ilusão, né? Isso a gente que gostaria de dizer, agora eu vou descansar, né? Não é esse tipo de descanso, é descanso orgânico, não do espírito. E ela fala que a dignidade, ela resulta da justiça, da honradez e da honestidade. A conduta na frente de um é sempre a mesma na frente do outro. Vigorosa e forte, suporta a zombaria dos pigmeus morais, não se submete ao desconhecimento proposital imposto pelos servos da ignorância e áulicos escravos das situações deploráveis. Não é se sente coagido, é não se submete. Não eu sou de um jeito na frente de um, diferente na frente do outro. Sempre a mesma, forte, vigorosa, suporta. Aquele que tudo suporta, que tudo crê, que nada teme. Então, realmente, é uma pessoa que está mais forte. A gente nasce para ser forte. Quando fala, pessoas dóceis são forjadas no fogo. Então, tu não vai virar uma ovelhinha se tu for fraco, porque vem o lobo e vai te devorar. Então, tu tem que ser resistente, ter um couro grosso, porque vai vir gente irônica, vai vir os pigmeus, aquelas pessoas bem toscas, que vivem naquela conduta miserável, vão encher teu saco, daí tu vai ter que continuar como tu é. Porque vai vir. E situações deploráveis, tem o esgoto, aquela coisa, tem gente que gosta de ficar na lama, chafurdando. Então, grande número de desfrutadores das oportunidades mundanas, sem nenhuma possibilidade de fomentar o progresso, sorrindo sempre, parecendo felizes nos carros alegóricos, das fantasias, terminam vitimados pela síndrome da ansiedade esquiva, fobias, que os atira aos calabouços de conflitos muito graves, especialmente porque tentam disfarçar os medos e as angústias que estão na alma, sem o caráter moral para o autoenfrentamento que resultaria o equilíbrio emocional. Porque quem está errado, geralmente, é que tem mais medo, é que não está feliz dentro de si, porque o que é errado não me faz eu me sentir bem. Então, aquele que está nessa coisa, que tem um compromisso com a persona e não com o self, no fundo ele está com medo e não está feliz, assim, não está sentindo em paz. Tem que provar para o outro, porque senão ele vai ter que se olhar, né? E quem está em paz, não. Na verdade, já conquistou essa dignidade, não tem que fugir de uma... Quando ele coloca aqui que a ingratidão é síndrome do atraso moral e de perturbação emocional. Perturbação emocional. Porque a pessoa que recebeu, vamos lá, do táxi, lá, o cara pode estar com uma perturbação. Ele não ter entendido que aquilo ali o satisfez, aquilo ali, aquela retribuição para ele não foi significativa. Mas, às vezes, também, a grande questão ele foi vítima, daquela... E ela mostra ali, olha o que aconteceu depois. Aquele cara legal está numa situação de desequilíbrio. É vítima, ainda não consegue se equilibrar, mas o principal ele fez. Não, mas o cara que deveria ter a gratidão, que tem perturbação emocional, porque ele não percebeu, não sentiu emocionalmente que aquilo foi um gesto de gratidão. Ele não dá valor. Ele não dá valor. É ingrato. É. As conquistas morais. É ingrato, todos deveriam servi-lo. Tá totalmente... Ele não valorizou, porque não é o esforço que ele faria, A gente valoriza mais. Não é aquela coisa, depois que eu sou mãe, eu vejo com outros olhos quem é mãe, porque eu estou passando na pele, depois que eu conquistei tal vaga num concurso, eu olho diferente para aqueles que também... Porque eu passei isso, então, quando alguém faz algo bom, eu sei que aquilo demandou esforço, tempo, carinho, planejamento, então eu valorizo mais.
O ingrato é um ocioso moral. O invejoso geralmente é. Porque o que o invejoso faz? Ele fica sentado, parado, com raiva do outro que está bem. Então eu fico olhando, o outro lá suando, né? Tentando, passando por cima de tudo que tenta puxar para baixo, e o invejoso está ali querendo que o outro se lasque. Então... Até como ela coloca aqui, sob o ponto de vista psicológico, a ingratidão é síndrome de insegurança, né? E de graves conflitos íntimos que aprisionam o ser atormentado. Né? E, inclusive, acaba com o organismo, com o corpo, ela fala. Que é o cavalo, né? O jumentinho que São Francisco falava. Então, tu acaba estimulando a decomposição do organismo. Condição de planta parasita devastadora, que surge débil e culmina destruindo o cavalo no qual se hospeda. E ela fala que esses vícios de não valorizar vêm da infância, que muitas vezes recebem tudo e não valorizam, sempre olhando preço, a grife, a aparência, como se for acreedor de todos os sacrifícios dos outros, sem nenhuma consideração pelo que recebem, não demonstrando nenhuma gratidão. Daí isso vai trabalhar pela indiferença afetiva pelos outros, que também vão se vacinar, naturalmente, porque se o outro, né, não vou me proteger, normal, e o outro não vai ser grato comigo. Então, eu já sou responsável pela minha ingratidão e pela gratidão do outro. Porque, assim como aquele que olhou zangado para o taxista, eu estimulei que o outro caísse em erro. Então, não é só por mim. O egoísta acha que ele só tem que cuidar de si. É consequência. E não são poucas as pessoas que, após a desconsideração desses insensatos rebeldes e cheios de si, desanimaram-se nos propósitos de bem servir e de ajudar, receando as recusas, os humores negativos, passando a cuidar dos próprios interesses. Quanta gente a gente ouve, né? Eu trabalhava na casa espírita, mas aí eu comecei a ver que aquilo ali era um jogo de gente querendo aparecer, não sei o quê, e me desestimulei e larguei. E assim a gente vê na sociedade inteira, né? Quantas vezes a gente acaba desestimulando. O suicida, ele é egoísta por natureza, porque na sua dor ele não pensa que vai atrapalhar na vida dos outros, né? Que os outros se importam, que ele tem um trabalho a ser realizado. E então a gente tem que saber que nós vamos iniciar de baixo, né? De uma região na baixada até conseguir atingir o cume. Então, geralmente, a gente vai passar por situações difíceis no início, que a gente está no início, né? E o mal, né? Quando ela fala, enfim, no Evangelho fala que só lobos cairão em armadilhas de lobos, é fato, porque ela fala que o mal não afeta o bem. Jesus crucificado, tudo humilhado, mas não vencido, e tantos outros, né? Porque o bem é o antídoto. Inclusive, eu não estou fazendo bem só para mim, eu estou ensinando para o outro que mesmo naquele momento odioso e rebelde, inconscientemente ele está aprendendo pelo meu exemplo. Que a gente aprende pelo exemplo. E aquilo vai ficar na psique dele. Então, perseverar, mesmo quando ultrajado, desconsiderado, é um desafio de saúde moral, no comportamento social, a fim de o modificar, trabalhando em favor de uma nova mentalidade que se há de estabelecer entre todos no futuro. Então, eu estou trabalhando e testando a minha consciência para ser um nível que eu vou ser, que todo mundo vai ser. Então, alguém tem que começar. E se ninguém faz nada, daí a gente fica tudo triste, né? Todo mundo chafurdando na mesma lama, dizendo que sempre foi assim, e nós vamos tudo morrer assim, porque ninguém tem coragem de enfrentar. Dias de sombras, né? Pessimismo aumenta, contrariedades aumentam, forças descomunais agindo, se envenenar com mau humor fica fácil, dias de provas, mas não de desencanto, ela falou. De desafio, mas não para cessar o esforço. Quando vem as dificuldades, mais tem que investir energia e mais cuidadosa aplicação do valor moral na batalha. Então ela vai falar, um insucesso é normal. Se tu faz várias atividades, tu vai errar aqui, ali, é normal. Só cai quem está caminhando, não é? Assim que diz o antigo dizer popular. Quem fica parado não vai cair nunca, mas também não vai aprender a andar. E quem dirá correr, né?
Então, quanto mais a gente se entrega, mais vai ter coisa ruim acontecendo. Porque dar-se-á aquele que já tem. Se tirará aquele que tem um pouquinho. Que aqui não é lugar para fraco. A gente sabe. Por quê? Porque a gente não nasceu para isso. A gente nasceu para se melhorar. Se fosse para ficar encolhido, nós ficávamos, sei lá, onde, numa incubadora espiritual, né? Então, não te debates até a exaustão. Segue o fluxo, contorna, né? Tem mentes espirituais maldosas, sim. Reage em oração. Oração a gente sempre esquece, tem que lembrar todo dia. Pensar em coisa boa, ouvir uma música que te deixa alegre, a gente tem que ser alegre. Às vezes tu ouve uma música, vê uma paisagem. Eu estava com tanta saudade disso, e o que era mesmo? Era ser alegre. A gente não pode esquecer que tem que ser alegre. Tem que refrigerar o cérebro de tempo em tempo. Então, lê uma página do Evangelho, ou às vezes de uma obra da Joana, ou uma obra do André Luiz, ou qualquer outro, né? Que está melhorzinho da cabeça. Daí a gente lê, daí a gente vai, que bom isso. E se alimenta daquilo. Sai do bulício, do barulho, repousa. Olha uma região bonita. Pensa no teu futuro ditoso que te aguarda. Eleva-te a Deus com unção e romperás as cadeias da aflição. Ela fala que sempre vai ter um sol brilhando além das nuvens sombrias. Nenhuma das trevas consegue apagá-lo. Falaste antes a respeito de não bater de frente, né, com as pessoas que acham que estão com a verdade. Ela comenta: não debata com os donos da verdade do mundo os teus planos e aspirações, especialmente aqueles que são da tua órbita de conduta íntima. Eu achei isso tão interessante. Né? Porquanto eles não estão dispostos a compreender-te, menos ainda a ajudar-te. Claro. Ou seja, a pessoa não quer te entender, não quer te ajudar, por que tu vai perder tempo com isso? E por que a gente faz isso? Porque a gente ainda não está consciente da nossa potência, né? Do nosso... Naquele assunto. Não, em qualquer assunto. Nosso destino. E a gente acaba mordendo a isca do outro. Isso. Tu morde a isca daquilo que te propõe, que vem alguém que está... E se tu for racional, como ela convida, tu vai ver, não vale a pena discutir. Daí tu responde, tá, por educação, tu não vai tratar mal, não vai humilhar, sem intenção de os humilhar, né? Por que a gente humilha o outro? Porque é bom. Porque o ego quer, né? A gente adora dar uma humilhadinha. Porque eu tive então, razão, só que a gente está se fazendo mal também, porque daí tu entra no mesmo nível. Né? Então, assim, a gente pode, assim como ele, em algum momento estar fazendo a mesma coisa. Não dá para julgar. E muitas vezes aquelas associações, né, agremiações que julgam, caem no ridículo, porque não veem a própria sombra. Então, não julgueis a fim de não sejais julgados. Porque se eu estou mostrando do outro, eu estou destapando o que eu tenho. E, na verdade, eu também não estou 100%. Então, deixa que o outro seja, eu também sou. Ele não viu ainda, o problema é dele, né? E eu vou continuar fazendo o que eu quero. Não vou mudar meu jeito de ser, né? Não sei, se incomoda de repente, mas cada um tem que saber de si. Então o outro vai vir, porque às vezes ele se sente incomodado. Eu ia dizer, tu vai... não, eu ia dizer assim, tu só muda realmente se tu te sente incomodado contigo, né? Se essas coisas incomodam a ti. Sim. Na verdade, tem muita gente que não é o que está por trás. A Joana sempre traz o que está por trás. Aqui fala, não vai mudar de ideia e não quer te ajudar. Então, cai fora. Né? Faz qualquer coisa, mas não perde seu tempo, porque é gasto de energia. E tu está se igualando naquele nível. Nessas horas a gente pensa, mas é meu amigo, né? É meu parente, eu queria tentar fazer ele entender, né? Então, daí tu entra nesse debate às vezes, né? Sim. Tenta argumentar e tal, mas daí volta e meia eles apelam para zombaria, daí, né, para descrédito, né? Tu tá louco, né? Isso não existe, isso aí é bobagem. Sim. Mas é que assim, aquele que está seguro de si, por que tem que provar para o outro, né? A verdade, ela fala, calma, dulcifica. Então, se eu tô calmo, se eu não tô desarmonizado, tô seguro, o que me importa, né? Se o fulano pensa diferente, se o ciclano, deixa ele na vibe dele, né? Que a verdade daqui a pouco não é essa, né? Vamos ver. Não, aquela agonia, né? Querer, é porque eu não estou certo também. Eu gostaria também de poder, porque se o outro também mudar de opinião, daí eu estou mais certo.
inconscientemente. Eu posso, se todo mundo pensasse como eu, daí sim, então eu estou certa. Mas se eu sei que eu estou certa, para que... Né? Às vezes a gente fica também nessa de... vou ter que me afastar então, né? Porque não bate mais as preferências, né? É que aparece muita coisa aí por meio de qualquer coisa, né? Pelas projeções. Sim. Às vezes assusta, né? Sim. Então, mas a proposta é, claro, a gente acaba sendo tocado direto ou indiretamente e vem sensações e sentimentos, ainda mais quando é alguém próximo, mas não é uma questão de mudança, de tentar pegar o leão pelo braço, né, pela força. É justamente ter, inclusive, essa fé de que as coisas vão se encaminhar e não dar vazão para esse desgaste, que é isso que acaba virando, né? Sim. É um desgaste desnecessário. Semana que vem, 21, eixo ego-self. Psicologia da gratidão, capítulo 4. E A Quem Além do Tempo, capítulo 7, do Gelson.